Fala galera, beleza? Bora para mais uma aula de biologia? Professor Felipe, e hoje nós vamos falar sobre cadeias e teias alimentares, beleza? Qual a primeira coisa que vem na nossa mente quando vocês ouvem cadeias e teias alimentares? Alimentação, certo? Alimentação, ela é um dos principais componentes para a sobrevivência de qualquer organismo, pois é através da alimentação que nós conseguimos, que todos os organismos conseguem, adquirir energia para desenvolver suas atividades durante a vida, certo? Então, a alimentação é uma fonte é uma forma de conseguir energia para você sobreviver ao longo de sua vida, certo? Não só você, mas todos os organismos viventes, ok? E dado que nós estamos inseridos no ecossistema, os animais, as plantas e todos os outros organismos, tem que haver alguma transferência de energia, certo? Então é exatamente isso que as cadeias e teias alimentares elas tentam nos mostrar. E nós vamos estudar isso hoje. Bora lá? Vamos. Como eu disse, o conceito em si, cadeias alimentares, é transferência de energia do alimento por meio de uma série linear de organismos, certo? As cadeias alimentares são divididas em camadas, que nós chamamos de níveis tróficos. Bom, quais são esses níveis tróficos? Os produtores, os consumidores e os decompositores. Nós vamos estudar cada um deles nessa aula, beleza? Aqui só para introduzir um pouquinho o tema, nós temos aqui uma árvore, certo? Folhas de uma árvore, um veado e uma onça pintada. E aqui, decompositores. Aqui eu já adianto para vocês que a folha da árvore, a árvore em si, ela é um produtor, o veado é um consumidor primário e a onça pintada é um consumidor secundário. Professor, o que é consumidor secundário, primário, produtor? Bora aprender? Vamos para o próximo slide. Bom, os produtores são formados... Esse nível trófico é composto pelos seres autótrofos, auto de próprio, sozinho, e trófos de alimentação, certo? Então, eles são capazes de produzir matéria orgânica por meio de substâncias inorgânicas. Esses indivíduos, então, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Isso é algo fantástico, certo? E, eles podem ser subdivididos em fotossintetizantes e quimiosintetizantes. Os fotossintetizantes necessitam de uma energia luminosa para produzir o seu próprio alimento, além de algumas outras substâncias inorgânicas. E qual que é a principal fonte de energia luminosa do planeta? O Sol, certo? E está aí dando um joinha para a gente. Os quimiosintetizantes, eles são capazes de realizar reações químicas para produzir o seu próprio alimento, certo? Eles não necessitam de luz solar. Uma diferença importante dos fotossintetizantes, ok? Bom, como eu disse, os produtores são subdivididos em fotossintetizantes e quimiosintetizantes. Os fotossintetizantes podem ser terrestres e aquáticos. E os quimiosintetizantes são os quimiosintetizantes são compostos pelas bactérias, certo? E realizam suas reações químicas para produzir o seu próprio alimento, autótrofos. E os terrestres, os fotossintetizantes terrestres, são compostos... basicamente, as plantas compõem os fotossintetizantes terrestres, certo? E os aquáticos, eles são compostos pelas algas e cianobactérias. As cianobactérias, essa figura que representa direitinho as cianobactérias, que estão nos ambientes aquáticos, certo? Bom, as algas e as cianobactérias, elas compõem o fitoplâncton nos ambientes aquáticos, que servem de alimento para o zooplâncton, certo? Quem aqui já assistiu Bob Esponja? Bora para o próximo slide? Vamos falar agora, fechamos produtores e agora vamos abordar os consumidores. Bom, os consumidores são seres heterótrofos.
eles não são capazes de produzir o próprio alimento, então eles precisam se alimentar de outros organismos, certo? Os consumidores, eles podem ser os herbívoros, carnívoros, onívoros, parasitas, saprófagos ou detritívoros. Nossa, professor, foi muito rápido. Vamos lá, vamos devagarzinho. Os herbívoros, eles são aqueles organismos que se alimentam de plantas, certo? Então, necessariamente, eles são consumidores primários, que nós também podemos representar como C1, e formam o segundo nível trófico. Por que o segundo nível trófico? Porque aqui uma dica. Os produtores, obrigatoriamente, são sempre o primeiro nível trófico de qualquer cadeia alimentar, aquática, terrestre, enfim. Os produtores sempre serão o primeiro nível trófico, ok? Os herbívoros, como se alimentam de plantas, eles serão o segundo nível trófico e serão os consumidores primários, C1, certo? Os carnívoros são aqueles organismos que se alimentam de outros indivíduos, outros organismos. E eles serão os consumidores terceiro nível trófico, ou também, desculpa, os consumidores secundários, também que nós chamamos de C2, certo? E eles compõem o terceiro nível trófico. Mas os carnívoros, eles também podem compor o quarto nível trófico, o quinto nível trófico, como nós vamos ver nos próximos slides, certo? Bom, e os onívoros? O que nós somos onívoros? Os onívoros são aqueles organismos que se alimentam tanto de plantas ou de animais, certo? Então, eles podem ser consumidores primários, C1, podem ser consumidores secundários, C2, ou assim por diante. Os parasitas, um exemplo clássico, são o piolho, o carrapato, enfim. Eles também podem ser consumidores terciários, quaternários, enfim, depende, eu vou explicar isso mais para frente, depende de quem eles estão se alimentando, certo? E os saprófagos ou detritívoros, um exemplo clássico, o urubu. Então nós avaliamos aí todos os consumidores e qual tipo de alimentação que eles possuem. E lembrando, são seres heterótrofos. Outro nível trófico importantíssimo, decompositores. Eles são heterótrofos decompositores, eles têm um papel importantíssimo na ecologia. Por quê? Porque após a morte, seja um autótrofo ou um heterótrofo, seja uma planta, uma árvore ou até uma onça pintada, enfim, qualquer organismo, os decompositores eles são importantes porque eles devolvem a matéria orgânica ao ambiente na forma de nutrientes inorgânicos e gás carbônico, e fazendo que o ciclo novamente se inicia através dos produtores que vão utilizar esses compostos, essas substâncias inorgânicas, e juntamente com o sol, no caso dos fotossintetizantes, a energia voltará para um novo ciclo, numa nova cadeia. Então, os decompositores têm um papel importantíssimo nas cadeias alimentares. E aqui um exemplo: quem nunca encontrou um pão embolorado, que você estava com fome, você foi lá comer, o pão estava embolorado, aquilo são fungos, ou um morango que você comprou, e às vezes eles colocam o morango bonitos em cima, e embaixo está cheio de fungo. São decompositores, certo? Bora para o próximo slide. Bom, as cadeias alimentares, elas são representadas sempre dessa forma. E sempre você vai encontrar setas. Essa seta, ela indica o sentido da transferência de energia entre os organismos. Dessa forma, o organismo que serve de alimento para o organismo que está se alimentando. Vamos lá? Ó, isso aqui temos uma planta, aqui um inseto que se alimenta da planta, certo? Então, a energia está indo da planta para o inseto. Então, a seta sempre vai ser representada dessa forma. A mesma coisa aqui. Essa ave se alimenta desse inseto, então a energia está transferindo do inseto para essa ave. E aqui, a cascavel, a serpente que se alimenta dessa ave, a transferência de energia está sendo dessa ave para a cascavel. Okay? Então, a cadeia alimentar sempre vai ser representada através dessas setas, uma representação gráfica, certo? E
Vamos definir agora que nós aprendemos os níveis tróficos. Essa planta qual vai ser? Produtor, certo? Ela é capaz, é um fotossintetizante capaz de produzir seu próprio alimento. Um inseto, consumidor primário, porque ele se alimentou de um produtor. O consumidor secundário, porque se alimentou do consumidor primário. E o consumidor terciário, porque se alimentou do consumidor secundário. Simples assim. E pode ser representado através P, C1, C2, C3. Certo? Bora para o próximo slide. Próximo slide. Bom, teias alimentares. Nós sabemos que os ecossistemas são dinâmicos, ok? Então as cadeias não estão isoladas na natureza. Por exemplo, um produtor ele pode servir de alimento para vários outros organismos. Olha aqui esse exemplinho. Essas plantas servem de alimento para esses 3 consumidores primários. Por sua vez, servem de alimento para esses consumidores secundários e aqui um consumidor terciário, certo? Então, as cadeias elas são dinâmicas e nós chamamos essa inter-relação de diversas cadeias em um ecossistema, nós chamamos de teia alimentar, por ser complexa e semelhante a uma teia de uma aranha. Exatamente por isso, certo? Então, uma teia alimentar é um conjunto, uma inter-relação de diversas cadeias alimentares. Nossa, professor, o que você quer dizer com esse tanto de bicho e... Tá muito confuso. Calma que nós vamos entender direitinho. Deixa eu mudar aqui, colocar uma caneta e uma cor definida aqui, vermelho, certo? Ó, vamos definir primeiro essa cadeia alimentar aqui. Cadeia A, folhas, veado e onça pintada. Olha aqui, como é que é. A energia está indo de onde para onde? Então a seta é dessa forma. Folhas de árvore, veado e onça pintada. Certo? Conseguimos desenhar essa primeira cadeia alimentar. E aqui, muito importante, os decompositores eles atuam em todos os níveis tróficos, como eu disse anteriormente. Então nós destacamos aqui também os decompositores. Vamos fazer uma segunda cadeia alimentar dentro dessa teia? Eu vou mudar a cor aqui, vamos para um amarelo. A verdura, cadeia B, verdura, prear, a transferência de energia através da seta, cascavel, coruja do campo e só. Então, como vocês podem ter percebido, a primeira cadeia alimentar tem 3 níveis tróficos, árvore, o veado e a onça pintada. E essa segunda cadeia alimentar, cadeia B, tem 4 níveis tróficos, verdura, preá, cascavel e coruja do campo. Vamos para a terceira cadeia alimentar dentro dessa teia? Cadeia C, deixa eu mudar a cor aqui para vocês não se perderem. Verdura, gafanhoto, gafanhoto se alimenta da verdura, certo? O gafanhoto, por sua vez, serve de alimento para o rato. O rato, a cascavel vai lá e se alimenta do rato. Então, olha a transferência de energia, olha a seta representada. E a cascavel serve de alimento novamente para a coruja do campo. Olha a coruja do campo aparecendo outra vez em outra cadeia alimentar. Percebem como é dinâmico? E, de novo, decompositores. Olha, o professor esqueceu de grifar os decompositores na cadeia anterior. Então, vou grifar 2 vezes aqui. Os decompositores atuam em todos os níveis tróficos, ok? Em qualquer cadeia alimentar. E vamos para a quarta e última cadeia alimentar. Uma coisa que eu esqueci de dizer. Quantos níveis tróficos tem essa cadeia? 1, 2, 3, 4, 5. 5 níveis tróficos. Bom, cadeia D. Vamos mudar a última. Vamos colocar esse azul escuro. Bom, a gramínea serve de alimento para o gafanhoto. Olha o gafanhoto de novo aqui. Em outra cadeia. O louva-a-Deus se alimenta do gafanhoto. O lagarto se alimenta do louva-a-Deus. Olha a cascavel aparecendo de novo. A cascavel se alimenta do lagarto. E a cascavel serve como presa do gavião. Certo?
É uma cadeia alimentar mais longa. Quantos níveis tróficos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 níveis tróficos. E, novamente, eu não vou esquecer, os decompositores também estão presentes aqui nessa cadeia. Beleza? Vamos para o próximo slide? Bem, deixa eu voltar aqui para o apontador. Beleza. Olhem aqui como uma teia alimentar pode ser dinâmica e complexa. Aqui estou mostrando todas as relações. Olha a quantidade de setas representadas. Isso aqui só para vocês terem uma ideia de quão dinâmico é, certo? Ó, novamente, decompositores atuando em toda essa teia. Beleza? Vamos para o próximo slide? Bom, uma outra representação gráfica que demonstra as cadeias alimentares são as pirâmides ecológicas. Elas são representações gráficas de uma cadeia alimentar em relação a alguns parâmetros. 3 parâmetros existem: números, biomassa e energia. Calma lá que nós vamos entender cada um, certo? Então, pirâmides ecológicas, representações gráficas de uma cadeia alimentar em relação a alguns parâmetros, podendo ser de número, biomassa e energia. Vamos para o próximo slide. Pirâmides de número. Elas representam a quantidade de seres vivos em cada nível trófico. Simples assim, número bruto. Por exemplo, essa daqui, 7.000 gramíneas, é a base da pirâmide. 500 gafanhotos e 5 sapos. Certo? Vamos identificar? As gramíneas são os produtores, os gafanhotos, consumidores primários, e os sapos, consumidores secundários. É uma outra forma de se representar graficamente uma cadeia alimentar, através de números brutos. E essas pirâmides de números, elas podem ser invertidas quando há presença de produtores de grande porte e parasitas. Por exemplo, em 8 árvores, podem ter 10 macacos e 150 piolhos nesses macacos. E quais são os níveis tróficos dessa cadeia alimentar que apresenta uma pirâmide invertida? Produtores, as árvores de grande porte, 10 macacos, consumidores primários, e os piolhos, consumidores secundários, certo? Essas duas são pirâmides de número. Vamos para um outro tipo de pirâmide. Pirâmide de biomassa. Bom, professor, o que é biomassa? Explica isso para mim. Bom, biomassa nada mais é do que matéria viva seca, presente em cada nível trófico. E as pirâmides, elas representam exatamente a quantidade de biomassa, ou a quantidade de matéria viva seca em cada nível trófico. E elas sempre são calculadas com base em um intervalo de tempo. Olha aqui, alfafa, essa pirâmide, aqui temos 3 níveis tróficos, certo? Alfafa, 8.000 quilos, vaca, 1.000 quilos e pessoa, 50 quilos. Primeiro nível trófico, alfafa, produtores, certo? Vaca, consumidor primário, e pessoa, consumidor secundário. As pirâmides de biomassa, elas também podem ser invertidas, como no caso de alguns ecossistemas aquáticos, como por exemplo aqui, fitoplâncton, que são produtores, os fitoplânctons, e os zooplânctons, que são consumidores primários. Então, uma quantidade de fitoplâncton é capaz de fornecer energia para uma gama muito maior de zooplâncton. Então, as pirâmides de biomassa, elas podem ser invertidas, certo? Bora para a última pirâmide de energia. Bom, as pirâmides de energia, elas representam a quantidade de energia acumulada em cada nível trófico. E elas nunca, isso vocês gravem aí, nunca serão invertidas, certo? Por quê? Porque o fluxo de energia, ele sempre vai ser unidirecional e decrescente. Calma, professor, vai devagar porque essa pirâmide é um pouco mais complexa. Vamos lá, com calma. Vamos identificar primeiro os níveis tróficos. Quantos níveis tróficos tem aqui? 4 níveis tróficos. O primeiro, sempre a base, produtores. Consumidor primário, 1.000 quilocalorias.
consumidor secundário e consumidor terciário. As pirâmides de energia, elas sempre serão calculadas com base na produtividade. Essa produtividade pode ser primária ou secundária. Professor, o que é produtividade? Para o próximo slide. Bom, a produtividade, existem dois tipos de produtividade, produtividade primária bruta e produtividade secundária bruta. Vamos aprender primeiro a PPB, produtividade primária bruta. Nada mais é que a quantidade de total energia luminosa convertida pelos produtores. É a quantidade que um fotossintetizante, por exemplo, com a luz solar e compostos inorgânicos do solo, que as plantas utilizam, é a quantidade de energia total que ela consegue através da fotossíntese, certo? Só que nós precisamos encontrar a produtividade primária líquida e precisamos descontar, então, a energia armazenada e consumida, porque uma planta, ela desenvolve fotossíntese, mas ela também precisa fazer o próprio metabolismo, conduzir por exemplo, a respiração celular, que consome energia. Então, nós precisamos descontar. E a subtração da produtividade primária bruta, que é essa daqui que eu falei, menos a respiração celular, por exemplo, através do metabolismo das plantas, resulta na produtividade primária líquida. Essa produtividade primária líquida que vai servir para os cálculos e a construção de uma pirâmide de energia, certo? Que está aqui embaixo, que é a mesma do slide anterior. Beleza? Bem, a produtividade secundária é basicamente a mesma coisa, só que ela é calculada com base nos consumidores, certo? Então, existe a produtividade secundária bruta, que é a quantidade total de energia convertida em biomassa pelos consumidores, não pelos produtores, e a produtividade secundária líquida, PSL, que são calculadas da mesma forma que a produtividade líquida dos produtores, do slide anterior. Olha lá, PSL, produtividade secundária líquida, é igual ao PSB, produtividade secundária bruta, menos a respiração celular, como eu falei no slide anterior. Beleza? Bem, pessoal, vocês têm dúvidas? Vixe, professor, tem um monte. Tranquilo, não tem problema. Uma coisa interessante do ensino à distância, claro que tem pontos negativos, evidentemente, mas uma coisa boa de se estudar por vídeo, às vezes você entendeu uma parte e quer repetir, você pausa o vídeo e você pode rever aquilo novamente. Por exemplo, numa sala de aula você pode levantar a mão, fazer pergunta, mas você não consegue pausar o professor. Às vezes o professor se empolga e você aí perde o tempo. Então, o vídeo, isso fica muito mais fácil, certo? Então, pausem, voltem e ficou dúvida, não tem problema. De terça a sexta-feira, terça, quarta, quinta e sexta, das 8 às 11 horas da manhã, eu tô lá na plataforma Teams, fazendo plantão de dúvidas com vocês, certo? Me chamam lá no chat Teams, digitam lá Felipe Silva de Andrade, Felipe Andrade, vai aparecer o rostinho do professor. Fala, professor, aquela aula sua eu achei bacana, mas eu fiquei em dúvida com produtividade secundária bruta. Me explica melhor. Beleza? Não tem problema nenhum, vou estar lá para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado. Isso é tudo muito novo para vocês, mas também para nós, professores. Dar aula para o computador é um pouco diferente, mas a gente tem que pensar em luz, programa, enfim. Mas a gente vai se adaptando por conta dessa pandemia. Eu vou reforçar aqui as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde. Mantenham o isolamento social, lavem as mãos com frequência, cuidem dos seus próximos, dos seus familiares, porque só assim nós vamos conseguir sair dessa pandemia. Beleza, pessoal? Fiquem em paz e um abração do professor. Falou!